Olá pessoal, vamos retomar aqui a nossa aula de técnicas de programação 1. Antes da gente retomar o assunto do sistema de computação, eu acho válido a gente comentar por que o computador só entende dois estados, tá? Sendo assim, eu acho que é válido a gente comentar sobre o sistema de base 2 para que a gente possa compreender essa razão, tá? A princípio aqui, notem que nós temos, aqui eu montei uma tabela, tá? Para exemplificar potências de base 2, tudo bem? E aí, por que eu tenho que mostrar essa potência de base 2? Primeiramente, nós estamos acostumados a fazer a contagem com base 10, certo? Essa base aqui, por exemplo, para eu poder representar o número 1, né? O número 1 isso aqui é como nós já estamos acostumados, certo? Número 1, o número 2, o número 4, isso tudo aqui em base 10, e o número 35 na base 10. Por exemplo, se eu precisar contar de 0 até 9, eu vou utilizar 9 símbolos, 10 símbolos, né? Considerando desde o 0 até o número 9. Então, ou seja, são 10 símbolos para representar um conjunto de valores. E aí, pessoal, considerem que se fosse, ao invés da base 2, que é o que a máquina utiliza, né, fosse a base 10. Então, para poder fazer a representação de tudo que a gente já viu em computação, né, seja desde aqueles jogos, os programas para tomada de decisão, se tudo isso fosse considerando a base 10, a utilização do recurso seria muito, muito grande, né? Para a máquina poder fazer os cálculos, considerando 10 símbolos diferentes, seria muito mais complexo para ela. E aí, para evitar essa complexidade, ela utiliza somente 2 símbolos, né? Que foi o que nós vimos no final do vídeo anterior. Quais são esses 2 símbolos? Apenas 0 e 1. E aí, como é 0 e 1, então são só 2 símbolos. Então, por isso, base 2. Tá? Então aqui, ó, eu estou mostrando aqui para vocês as potências de base 2. Como é que funciona isso daqui? Ó? A gente sabe que todo número, quando ele é elevado a 0, o resultado é 1, né? Então tá aqui, ó, 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2, e assim vai, né? 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, e assim sucessivamente. Aí aqui nós temos, aqui eu coloquei até 2 elevado a 10, que é 1024. Aí, para exemplificar aqui, né, como é que funciona a conversão de base 10, que é a simbologia, digamos assim, que nós estamos acostumados, né, a gente aprendeu desde lá da nossa época de escola. Então, para eu poder representar o número 1, eu vou fazer o seguinte, olha, eu já montei aqui, né, botei os resultados das potências da base 2. Então, eu vou fazer o seguinte, toda vez que o valor, por exemplo, eu quero representar um 1, né? Então eu vou procurar aqui na tabela onde está o valor 1 ou um valor próximo a ele, tá? Então, para eu representar o valor 1, aí eu encontrei o próprio valor 1 aqui, né? Então, quando eu encontro o valor, ou o valor próximo a ele, aí eu represento com o dígito 1, certo? E aí, as casas aqui que não vão fazer parte do número, da representação do número, então a gente coloca 0, tá bom? Para mostrar que não vai ser utilizado. Então, se eu for utilizar, eu boto 1, se eu não for utilizar, coloco 0, tudo bem? Para eu representar o 2, aí eu vim aqui, vou procurando se tem algum número próximo de 2, ou o próprio 2, tá aqui o 2, tá? Então, encontrei o 2, coloco um 1 para representar aqui, essa casa vai ser utilizada, né? Então 1, e aqui não vou mais utilizar, então 0. E aí, se eu precisar representar o 3, por exemplo, o número 3 na base 10, eu precisaria fazer assim, ó, por exemplo, será que eu consigo encontrar o número 3 aqui? Não consigo encontrar o número 3. No entanto, eu tenho aqui 4 e o 2. Se eu pegar o 4, não vai dar muito certo, porque o 4 já passou, né? Então eu tenho que pegar um número que esteja abaixo do 3. Então eu vou pegar aqui o 2, tá?
eu vou representaria aqui a casa do 2, então eu botaria 1, certo? E aí, para eu poder complementar, né, precisaria somar mais 1 para chegar no 3, né? Só tenho 2. Observa, eu tenho 2. E aí, para eu poder chegar até o 3, eu preciso de mais uma unidade. Então, eu faria 2 mais 1, 3, né? Então, eu iria somar aqui, eu ia botar 1 e 1. Então, o 3 em base 2 seria 11, certo? Aí aqui vamos mostrar o número 4. O número 4 seria, vou procurar aqui, né, se tem na tabela, aí tem aqui o 4. Então aqui eu represento 1 e aqui boto 0 que eu não vou mais utilizar, já estou no valor que eu preciso. Se eu fosse representar o valor 5, eu iria colocar o 1 aqui, né, que é o 4, e aí eu preciso de mais uma unidade novamente. Então seria 1, aqui, se eu botar 1 aqui, ia somar com 2, né? 4 mais 2 ia dar 6, ia passar. Então eu preciso só de mais uma unidade. Então seria 4 mais 1. Então 4, aí ia botar aqui 1, né? E aqui 1 também. Aí ia poder fazer 4 mais 1, 5. Né? E aí então o número 5 binário seria 1, 0, 1. Aqui o número 35, ó, já mais lá para frente. Como é que a gente vai fazer para achar o número 35? Vou procurar aqui se tem algum número próximo de 35. Tá, encontrei o 32 aqui. Ó. 32 ainda é abaixo de 35, então vou usar ele. Beleza. Aí aqui eu vou... Se eu somar com 16, eu vou passar de 35. Se eu vou passar, então bota 0. Se eu somar com 8, também passo, então bota 0. Se eu somar com 4, também passa, então bota 0. Se eu somar 32 com 4, aí vamos lá, 32, 33, 34, 35, 36, né? Então, passa também. Então, bota 0. 32 com mais 2 dá 34, certo? Opa, não passei do valor que eu estou procurando. Então, 1. E ainda preciso de mais uma unidade. Então, 32, aí somou com mais 2, 34. Com mais 1, 35. Então, o número 35 binário seria 1, aí 0, 0, 0, 1 e 1, certo? Então, assim eu consigo transformar de base 10 para base 2, para base binária. E esse cálculo a máquina faz o tempo todo. E aí tem uma curiosidade. A gente consegue fazer esse tipo de cálculo com as mãos, tá? Aí, olha só, considera que essa aqui é a nossa mão, certo? Aqui, cada dedo que está levantado, a gente considera que seria 1 aqui, tá? Seria bit 1. Então, imagina que cada casinha dessa aqui virou um dedo, tá? Aquela aqui tem 10 casas aqui, então são 10 dedos. Cada dedo levantado, bit 1. Se tiver algum dedo abaixado, quer dizer que naquela posição é bit 0. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu faço para representar então o número 72? Olha só. Aí eu venho aqui na tabela, né? Encontrei aqui um número próximo que não passa dele. Então 64, então representa bit 1 aqui. Aí se eu somar com 32 passa, com 16 também. Se eu somar com 8, aí eu tenho o número 72, certo? 64 mais 8 daria o 72. Aí olha só, se eu for representar isso com as mãos, ficaria aqui onde está o 0, aqui seria o dedo mindinho, né? Dessa mão aqui, ó, 512, tá? Então 0, 0, 0, 1, tá? 0, aqui ó, o polegar. E aí na outra mão agora, 0, no 16, o 8, 1, o 4, 0, 2, 0 e 1, 0. Certo? Então deu para contar com as mãos aí 72. Agora, olha só, se fosse para contar em base 10, não daria para contar com os dedos da mão, porque seria necessária a representação de 10 símbolos, né? Então iria esgotar os dedos da mão. E em base 2, a gente acaba poupando esse espaço, e o cálculo, apesar de parecer ser um pouco mais complexo, mas poupa muito recurso. Então, com as mãos, olha só, já deu para chegar em 72, né? Aí tem mais um exemplo aqui, ó. Não se assustem com esse exemplo, tá?
Se a gente for considerar o mesmo cálculo, olha só, como eu comentei anteriormente, para eu representar o número 4 em base 2, aí eu vou procurar aqui, né? Tá aqui o 4, e aí se eu for levar para a mão, ó, esse aqui, o dedo mindinho é o 1, esse aqui é o anelar, 0, o 4, que aí representou pelo número 1, né? E aí o resto é tudo dedo abaixado, que significa bit 0. Então, com a mão, esse aqui é o número 4, tudo bem? Bem, pessoal, essa era mais uma curiosidade, digamos assim, para poder explicar por que o computador só entende 2 estados, né? De forma geral, ele só entende 2 estados para poupar recurso e facilitar os cálculos. E aí a gente percebeu que com apenas 2 bits é muito mais fácil ele fazer os cálculos e ao mesmo tempo ele poupa recurso, né? É mais vantajoso ele fazer o cálculo com 2 dígitos do que considerando 10 dígitos, tá bom? 10 símbolos para representar os valores, tudo bem? Bem, pessoal, agora por enquanto era só isso, a gente vai continuar no próximo vídeo agora falando do sistema de computação.